Pessoal, este é o nosso último bloco de teoria geral dos recursos. Esse é o último bloco e ele é um tema que fica um pouco assim no limbo, né, entre teoria geral dos recursos e recursos em espécie, que é o tema do recurso adesivo, né? Então, ele tem um quê de recursos em espécie, mas ele também, ao mesmo tempo, faz parte da teoria geral dos recursos. Ele não é um recurso em espécie, mas ele se conecta, né? Ele dialoga com alguns recursos em espécie, como nós vamos ver. Mas, a rigor, esse tema do recurso adesivo ele é um tema de teoria geral dos recursos, tanto que ele está no artigo 997. Veja, dos artigos 994 a 1008 do CPC, a gente tem teoria geral dos recursos. Do 1009 para frente é apelação. E o recurso adesivo está no artigo 997. Então, a rigor, ele é um tema de teoria geral dos recursos. Mas acaba que muitas vezes alguns se confundem, acabam dizendo que ele é um recurso em espécie, e ele não é um recurso em espécie, muito embora, como disse e repito, haja uma interseção, haja uma comunicação muito clara entre o recurso adesivo e alguns recursos em espécie. Dito isso, o mais importante é o que vem a partir de agora. Então, comece comigo aqui uma análise do artigo 997, especialmente a partir do parágrafo 1º. Veja só, o caput diz assim, que cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com a observância das exigências legais. E aí vem o parágrafo 1º, que vai nos dizer que, sendo vencidos autor e réu, então em caso de sucumbência recíproca, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Então perceba, para a gente começar a pensar em recurso adesivo, a gente vai ter em mente, logo de imediato, a ideia de sucumbência recíproca. Começando aqui com um exemplo bem simples, né? Imagine que o autor fez um pedido lá na sua prova, um pedido de R$100 mil a título de indenização por danos materiais. O juiz profere uma sentença condenando o réu ao pagamento de R$80 mil. Temos então uma hipótese de sucumbência recíproca, concorda? Olha só, foram vencidos autor e réu. O autor ele foi vencido em 20, o réu foi vencido em 80. Imagine nesse caso que o autor ele analisa essa sentença e não vê muita intenção, não vê muito interesse de recorrer. Ele pensa assim, ganhei até mais do que eu imaginava. Aí o autor opta por não apelar. Entretanto, contra essa sentença, o réu, ele então interpõe apelação. O réu apela dessa sentença. E aí, pessoal, é justamente nesse caso, quando uma das partes interpõe esse recurso principal, a apelação, é que quando a outra parte, no nosso exemplo, o autor, quando o autor ele for intimado para a apresentação de contrarrazões, o que ele pode fazer? Ele pode apresentar as suas contrarrazões e também interpor uma apelação adesiva. Perceba, então o recurso adesivo que a gente fala nesse caso nada mais é do que uma apelação, só que ela é interposta de uma forma diferente, né? Ela é interposta de forma adesiva. Por quê? Porque o autor não tinha interesse de atacar aquela decisão, mas quando então ele toma ciência da interposição do recurso da parte contrária, então no seu prazo de contrarrazões, ele então apresenta o recurso adesivo. Então veja, o recurso adesivo não é um recurso em espécie propriamente, né? Ele não é uma espécie de recurso. Ele é apenas uma forma de se interpor, nesse nosso exemplo, a apelação. Eu tenho uma apelação adesiva. Pessoal, qual é o objetivo? Qual foi ali o pensamento do legislador ao idealizar essa forma de se interpor, aqui nesse nosso exemplo, uma apelação? Ou, em linhas gerais, a forma de interpor o recurso adesivo. O propósito do legislador, pessoal, foi o seguinte, foi o de encorajar a parte que foi parcialmente vencida, nesse nosso exemplo, o autor, a aceitar a decisão.
não recorrer apenas com medo de que a parte contrária também o faça. O autor, nesse caso, então, quando ele tem uma sentença de 80 mil em seu favor, o que ele pensa? Ele fala assim, eu não vou recorrer, prefiro deixar transitar em julgado, porque eu sei que se a parte ré interpuser o recurso, eu terei a oportunidade de fazê-lo de maneira adesiva. Então o objetivo central do recurso adesivo é esse, é encorajar a parte parcialmente vencida a aceitar a decisão naquele primeiro momento, ciente de que se a outra parte interpuser o recurso, a parte então parcialmente vencida poderá fazê-lo adesivamente. Gustavo, eu nunca achei que fosse isso. Eu achei que o recurso adesivo tivesse sido pensado para aquele que perdeu o prazo para a interposição do recurso. Aí ele pega uma carona no recurso da parte contrária e recorre adesivamente. Olha só, pessoal, em momento algum o legislador ele criou o recurso adesivo com isso em mente, tá? Isso não é o objetivo do recurso adesivo. Mas tem algum problema em utilizar o recurso adesivo para contornar esse problema da perda de prazo? Não tem nenhum problema, ok? Não há nada de estranho, como eu costumo dizer, muito menos de errado em usar o recurso adesivo quando você cometeu aquele vacilo, né? Você perdeu o prazo para interpor o recurso principal, aí você acende uma vela para a parte contrária recorrer, porque você sabe que se ela recorrer, você então, no seu prazo de contra-razões, poderá ter uma nova chance, não é isso? Uma outra oportunidade para interpor o seu recurso. Mas você o fará de maneira adesiva, tá certo? Então, repito, o propósito do recurso adesivo não é contornar o problema da perda de prazo, muito embora não haja nenhum problema em utilizar o recurso adesivo com essa finalidade. O propósito dele é, como disse, né? Evitar que a parte recorra, ainda que ela se sinta confortável com aquela decisão, apenas pelo receio de que a outra parte interponha o seu recurso. Então ele encoraja a parte parcialmente vencida a aceitar a decisão naquele primeiro momento. Outro ponto extremamente importante sobre o recurso adesivo, principalmente ali para as nossas provas objetivas, é lembrar quais são os recursos que podem ser interpostos adesivamente. Quais são os recursos que podem ser interpostos pela forma adesiva? São a apelação adesiva e o recurso extraordinário e o recurso especial adesivos. Então, muita atenção, hein? Não cabe agravo de instrumento adesivo, não cabe recurso ordinário adesivo, não cabem embargos de declaração adesivos. Só é cabível recurso adesivo em face desses três recursos: apelação, recurso extraordinário e recurso especial. E sempre dentro desse cenário, nesse cenário de sucumbência recíproca, no cenário em que autor e réu são parcialmente vencidos. Mas aí entra um ponto super importante, um passo adiante que a gente precisa dar em razão de um importante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, veja, o STJ ele tem alguns julgados relevantes, inclusive tema repetitivo, portanto precedente vinculante, de acordo com o qual, em algumas situações, atenção, mesmo que a parte ela não seja formalmente sucumbente, imagine uma hipótese em que o autor obteve sentença de total procedência, será admissível o uso da apelação adesiva. Olha só, então cuidado porque isso subverte praticamente tudo que eu expliquei até agora. O STJ, ele nos lembra em alguns julgados, inclusive em um tema repetitivo, que mesmo que a parte autora, vou te mostrar esse cenário, ela não seja formalmente sucumbente, por quê? Porque ela obteve uma sentença de total procedência, a parte autora, nesse caso, ainda assim poderá interpor apelação adesiva. Quando? Quando, pessoal, nós tivermos um cenário de sucumbência material. A parte não é formalmente sucumbente, mas há sucumbência material. Vem que eu vou te explicar melhor a partir
desse julgado aqui da Corte Especial, o tema repetitivo 459. Veja, o recurso adesivo ele pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória julgada procedente. Olha só, gente, o pedido do autor foi julgado procedente. Quando? Quando arbitrado a título de danos morais valor inferior ao que era almejado. Por quê, pessoal? Porque nesse caso, configurado o interesse recursal do autor em ver a majoração da condenação, o que caracteriza a chamada sucumbência material. Olha só, gente, então vamos lá? Daquele jeito que você gosta de me acompanhar, sempre começando lá do comecinho. Então imagine que o autor fez um pedido de R$100.000 a título de danos morais. Veja, nesse caso, o STJ diz o seguinte: se o juiz profere uma sentença e condena o réu ao pagamento de 80 mil, essa é uma sentença de total procedência. Então veja, essa sentença ela é uma sentença de total procedência. Nas ações de indenização por danos morais, se o autor pede 100 e o juiz defere 80, essa sentença não é de parcial procedência. Ela é uma sentença de procedência. E veja, embora essa sentença seja de procedência, o que o STJ está dizendo é que, nesse caso, há a chamada sucumbência material. Por que sucumbência material? Uma vez que o autor não obteve tudo aquilo que pretendia no plano do direito material, no plano do direito substancial. Então, embora formalmente o autor seja totalmente vitorioso, existe a chamada sucumbência material. O que é essa sucumbência material? Porque a parte não obteve tudo aquilo que pretendia no plano do direito substancial, no plano do direito material. Então, gente, segue comigo. Nesse caso, se o réu interpuser apelação contra essa sentença, o autor ele poderá interpor apelação adesiva. Isso deve soar estranho? Sim, isso em princípio deve soar estranho. Por quê? Porque a sentença ela é de procedência. Então perceba, nesse caso, nós temos então uma situação em que o autor não é formalmente sucumbente, já que a decisão é de procedência. Entretanto, é cabível a apelação adesiva porque está configurada, nesse caso, a chamada sucumbência material. Por quê? Porque ele não obteve tudo aquilo que pretendia no plano do direito material. Ele não obteve tudo aquilo que pretendia a título de indenização por danos morais. Tá bom? Olha só, tema repetitivo 459 que foi cobrado, por exemplo, aqui nessa questão Sebrasp que você analisa comigo. Olha só, foi dito assim: o recurso adesivo não poderá ser interposto pelo autor de demanda indenizatória julgada procedente quando tiver sido arbitrado valor inferior ao que era almejado a título de danos morais, diante da ausência de sucumbência recíproca. Errado, né, pessoal? O autor, nesse caso, poderá interpor recurso adesivo. Por quê? Porque não há sucumbência formal, mas há, nos termos da jurisprudência do STJ, a chamada sucumbência material. Por essa razão, questão errada. Muito cuidado com esse raciocínio, que eu acho que esse raciocínio foge ali ao conhecimento padrão sobre o recurso adesivo, tá? Essa é uma parte que sempre que eu leciono, eu percebo que muitos pensam assim: nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Se você pensou assim também, você certamente está com a maioria, tá ok? Mas agora você não erra mais. Muito bem. Dito isso, o que mais podemos trazer sobre o recurso adesivo? Temos alguns outros posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça que são bem importantes acerca desse tema. Primeiro posicionamento, adicional que eu começo a trazer a partir de agora é o seguinte, pessoal. Lembre-se que o recurso adesivo ele não fica vinculado àquelas matérias que foram suscitadas
pela outra parte no recurso principal. Veja comigo aqui para ilustrar esse entendimento, o STJ aqui na decisão da quarta turma dizendo o seguinte, olha só, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso adesivo não fica limitado à matéria tratada no recurso principal, podendo impugnar capítulo diverso da decisão. Então, pessoal, perceba que o recurso adesivo ele não tem que tratar necessariamente das mesmas questões que o recorrente principal veiculou em seu recurso principal. Perceba, pessoal, nesse caso, o que nós temos é o seguinte, imagine que o recurso principal ele tratou da condenação por danos materiais. O recurso adesivo ele pode perfeitamente veicular apenas uma discussão sobre juros de mora, sobre correção monetária. O recurso adesivo ele pode ter uma temática diferente da temática do recurso principal. Por isso que disse que ele não tem ali uma vinculação em relação às matérias que foram suscitadas no recurso principal. O recurso adesivo não fica limitado à matéria tratada no recurso principal. Tanto é assim, pessoal, veja só, tanto é assim que é possível, por exemplo, apelar adesivamente para discutir apenas a majoração dos honorários advocatícios. Então imagine, o réu, ele interpôs o recurso principal para discutir a sua condenação e o autor, ele interpôs recurso adesivo, apelação adesiva, apenas para discutir a questão dos honorários, o que confirma essa desvinculação das matérias tratadas no recurso principal e no recurso adesivo. Veja, é como a terceira turma do STJ destaca aqui, olha, é possível manejar recurso adesivo em apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária. Ou seja, perceba que aqui há uma desvinculação. O recurso principal trata da condenação ao pagamento de danos materiais, por exemplo, e o recurso adesivo está tratando apenas da questão dos honorários advocatícios. Tá bom? Bastante atenção. Antes de passar para o próximo entendimento, deixa eu só colher uma dúvida que está surgindo aqui no chat, e se duas pessoas tiveram a dúvida, ela pode ser de outras também, então isso me preocupa, que é a seguinte: no primeiro exemplo de sucumbência recíproca, o exemplo não foi parecido? Fiquei na dúvida, porque foi só procedência total nesse exemplo de danos morais. Seria exceção? Exatamente, você entendeu. A distinção, deixa eu até voltar aqui no nosso precedente vinculante do tema repetitivo. Olha só, Simone, olha só, Alice, olha o que está em negrito. Agora vai ficar mais claro ainda. Esse entendimento diz respeito especificamente à ação em que se pleiteia danos morais. No nosso exemplo do slide anterior, volta comigo, aqui ó, esse pedido era um pedido de danos materiais, de lucros cessantes, o pedido que você quiser, uma ação de cobrança, mas não danos morais. Então, essa percepção aqui da Corte Especial do STJ, esse precedente vinculante, você vai utilizá-lo num raciocínio limitado à questão envolvendo a ação de danos morais, tá bom? Beleza. É porque nos danos morais, gente, nós não temos como exigir do autor, né, uma delimitação específica, precisa do valor a que ele faz jus. O autor muitas vezes pede um valor, né, um valor de 100, 200, 300 para ganhar 4, para ganhar 5. E o que o STJ diz nesse caso é que o pedido é julgado procedente, muito embora não haja a chamada sucumbência formal, porque o pedido é julgado procedente, existe a chamada sucumbência material. Dito isso, vamos seguir. Então, ó, primeiro eu trouxe esse entendimento aqui que é, olha só, de certa forma conjugado, você concorda? A primeira decisão nos conduz à segunda. A segunda decisão, ela ilustra a primeira, quando eu disse que o recurso adesivo não fica limitado à matéria tratada no recurso principal. Tanto que é possível, por exemplo, apelar adesivamente, pleiteando apenas a majoração dos honorários.
Próximo entendimento relevante que eu gostaria que vocês tivessem sobre o recurso adesivo. Qual seja, não cabe o recurso adesivo, pessoal, se a parte já interpôs o recurso principal. Como assim? Vamos lá? Vamos pensar com um exemplo, daquele jeito que vocês gostam, começando lá do comecinho? Então imagine, o autor aqui fez um pedido de 100 mil reais, para não trazer aquela questão do tema repetitivo de novo, imagine um pedido de danos materiais, lucros cessantes, perda de uma chance, enfim, ele fez esse pedido. O juiz, ele profere uma sentença condenando o réu ao pagamento de 80, e olha só, contra essa sentença, o réu interpõe apelação e o autor também interpõe apelação. Atenção, não estou falando de recurso adesivo. Ambas as partes interpuseram o recurso principal. O autor interpôs a apelação adesiva, o autor interpôs a apelação principal, o réu interpôs a apelação principal. Agora olha o que então a gente pode pensar diante desse cenário. Interposta a apelação pelo réu, você há de convir comigo, pessoal, que o autor ele é intimado para a apresentação de contrarrazões. Será que o autor, nesse nosso exemplo, ao ser intimado para apresentar contrarrazões, ele pode apresentar as contrarrazões e aproveitar para interpor uma apelação adesiva? Porque ele fala assim, nossa, eu vou aproveitar essa oportunidade para interpor uma apelação adesiva e discutir uma coisa que eu me esqueci de discutir na apelação principal. Não, ele não pode, né? Ah, Gustavo, mas na apelação adesiva ele está querendo trazer uma coisa distinta daquela que ele trouxe na apelação principal. Não pode. Não cabe o recurso adesivo se a parte já interpôs o recurso principal. Isso, pessoal, pelo fenômeno da preclusão consumativa. A partir do momento que o autor interpôs a apelação principal, ele não pode mais interpor uma apelação adesiva pela preclusão consumativa. Vem ver comigo esse entendimento aqui nesse acórdão da segunda turma, em que ela diz assim: não pode a parte se valer do recurso adesivo quando, em momento anterior, ela já houver manifestado sua irresignação por meio de recurso autônomo. Isso por conta da nossa preclusão consumativa. Tá certo? Bastante cuidado. Bom, vamos ver um desses entendimentos que estão nesse slide sendo cobrado aqui nessa questão FGV. Dá uma olhadinha comigo para a gente colocar em prática aqui um dos entendimentos do nosso slide anterior. Vamos lá. Olha só, TJ do Amapá, magistratura, publicada uma sentença em que houve sucumbência recíproca, pois os pedidos de ressarcimento de dano material e reparação pelo dano moral foram parcialmente concedidos, ambas as partes apelaram de forma independente. Opa, isso aqui já me chama atenção, hein? Ambas as partes apelaram de forma independente. O recurso da parte autora pretendia apenas a majoração da condenação pelo dano material. Todavia, após ser surpreendido com o recurso do réu, que pretendia reduzir a condenação por danos morais, o autor interpôs no prazo de contrarrazões apelação pela via adesiva, buscando agora a integralidade também dos danos morais, que não fora objeto do recurso anterior. Ele usou o recurso adesivo para tentar complementar o recurso principal que ele havia interposto, né? Porque no recurso principal ele se limitou a discutir o dano material. Agora, no prazo de contrarrazões, ele quer interpor uma apelação adesiva para discutir o dano moral. Você já sabe qual é, né, o cenário aqui desse caso. Veja, certo ou errado, esse recurso adesivo não deve ser admitido, pois houve preclusão consumativa, uma vez que o recurso adesivo não serve para complementação do recurso já interposto. Boa questão, hein, pessoal? Olha só, questão aqui da FGV cobrando entendimento do STJ que nem veio em informativo de jurisprudência, tá?
Essa é uma decisão avulsa aqui que foi cobrada pela FGV, nem de informativo de jurisprudência essa decisão é. Então, marque, sinalize essa decisão aí para sua revisão. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho interessante refazer ao vivo, que é a seguinte: se cabe recurso adesivo em recurso ordinário lá no âmbito da Justiça do Trabalho. Não foi isso que perguntaram? Pessoal, a resposta mais sincera possível é não sei, tá? Eu preciso então que vocês consultem o professor de processo do trabalho para saber se o recurso ordinário na Justiça do Trabalho é cabível. Quando eu disse, e talvez seja essa a dúvida, no começo da explicação, que não cabe recurso ordinário adesivo, eu estava me referindo ao nosso recurso ordinário, ao recurso ordinário lá do artigo 1027 do CPC, que alguns chamam de recurso ordinário constitucional, tá? Esse não é cabível. Sobre o RO da esfera trabalhista, aí eu te peço para consultar o professor de processo do trabalho, tá bom? No processo civil, apelação, recurso extraordinário e especial são admitidos pela via adesiva. Até já. Segunda parte, hein? Volte para a gente fechar esse tema. Parte 2 do recurso adesivo. Bom, a gente falou especialmente sobre o cabimento do recurso adesivo no primeiro bloco. Nesse segundo bloco, a gente começa tratando aqui de requisitos de admissibilidade e a questão do prazo. Veja, pessoal, quando a gente fala em recurso adesivo, o recurso adesivo ele segue os mesmos requisitos de admissibilidade do recurso principal. Ele segue as mesmas regras aplicáveis ao recurso principal quanto aos requisitos de admissibilidade, quanto ao julgamento desse recurso no tribunal. Por exemplo, se o recurso principal exige preparo, o recurso adesivo também vai exigir preparo. A menos, é claro, que o recorrente adesivo tenha justiça gratuita. Se o recurso principal ele tem um requisito específico de forma, por exemplo, a questão do pré-questionamento no RE e no RESP, o RE e o RESP adesivo também tem que trazer o requisito do pré-questionamento. Se o recurso extraordinário ele precisa tratar de repercussão geral, o recurso extraordinário adesivo também tem que tratar de repercussão geral. Enfim, repito, o recurso adesivo ele segue as mesmas regras aplicáveis ao recurso principal no que toca aos requisitos de admissibilidade e o julgamento perante o tribunal. A diferença essencial está aqui, né? A diferença essencial entre eles está no prazo. Por quê, pessoal? Porque enquanto o recurso principal ele é interposto no prazo de 15 dias, a partir da intimação da decisão recorrida, o recurso adesivo ele é interposto no prazo que a parte tem para apresentar contrarrazões. Então, quanto aos requisitos de admissibilidade, a diferença entre os dois recursos, o principal e o adesivo, diz respeito ao prazo. Porque, repito, pensa na apelação. A apelação principal ela é interposta no prazo de 15 dias a partir da data em que a parte é intimada da sentença. O recurso adesivo, a apelação adesiva, ela é interposta no prazo que o recorrido, o apelado nesse exemplo, tem para apresentar contrarrazões ao recurso. Uma pergunta que você poderia me dizer: ô Gustavo, entendi, é no prazo para as contrarrazões, mas eu preciso apresentar contrarrazões? Não, tá, pessoal? Eu posso apresentar contrarrazões e apelação adesiva e recurso adesivo, ou eu posso simplesmente apresentar a minha apelação adesiva, o meu recurso adesivo. Então será errado se disser na sua prova que a parte só pode interpor o recurso adesivo se ela apresentou as suas contrarrazões. Não. Outro ponto importante aqui sobre o recurso adesivo diz respeito a renúncia ao recurso principal e o que acontece com o recurso adesivo. Imagine que o autor daquele exemplo que eu venho dando desde o começo da aula, aquele autor que pediu 100 mil reais de danos materiais e ganhou 80, diante dessa sentença, imagine que o autor renuncia ao direito de recorrer.
intimado da sentença, o autor, querendo antecipar o trânsito em julgado, porque ele tem pressa, ele renuncia de forma expressa ao recurso. Ele diz: eu não vou apelar dessa sentença. Ponto. Passados alguns dias, a parte contrária interpõe o recurso. A parte ré apela daquela sentença. Será que o fato de o autor ter renunciado de forma expressa ao recurso principal, isso implica a renúncia automática ao recurso adesivo? Ou será que mesmo tendo o autor renunciado ao recurso principal, quando a parte contrária recorre, ele pode recorrer adesivamente? Veja, o STJ já decidiu que a renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida de forma presumida e automática ao prazo do recurso adesivo. Olha, cuidado, porque pode ser contraintuitivo, hein, gente? Por quê? Porque o recurso adesivo, ele é um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões. Então, se a parte renunciou de forma expressa ao recurso principal, isso implica automaticamente renúncia ao recurso adesivo? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O direito ao recurso adesivo somente pode ser exercitado no prazo para intimação de contrarrazões. Então, se eu expressamente renunciei ao recurso principal, eu não renuncio automática e presumidamente ao meu recurso adesivo. Dito isso, outro ponto sempre importante cobrado nas provas sobre o recurso adesivo é que ele é subordinado ao recurso principal. Esse é o ponto mais perigoso, né, de interpor um recurso adesivo. Veja, gente, assim como se você cola um adesivo em alguma coisa e essa coisa é descartada, o adesivo vai junto, é mais ou menos essa lógica para o recurso adesivo. Porque o recurso adesivo ele não será conhecido se a parte contrária desistir do recurso principal ou se o recurso principal, por qualquer motivo, não for admitido. Então, cuidado, né? Então, esse aqui é o grande risco prático de utilizar o recurso adesivo em vez de interpor o recurso na modalidade principal. É porque se o principal cai, o adesivo cai junto. Se o autor desiste se o réu desiste do recurso principal, o adesivo do autor vai embora junto. Ou se o recurso principal não for admitido, por exemplo, por intempestividade, por deserção, isso leva junto o recurso adesivo. Então, quando o recurso principal afunda, ele dá o abraço do afogado no adesivo e o leva consigo. Então, bastante cuidado com essa subordinação do recurso adesivo ao recurso principal. Agora, cuidado. Olha que questão interessante que foi feita sobre o que eu acabei de te dizer. E antes de apresentar, vou te perguntar, será que você ia cair nessa armadilha? Cuidado, por isso que é super importante a gente fazer questões, porque às vezes a questão ela nos abre os olhos para um ponto que a gente não pensou. Então, cuidado. Dá uma olhadinha comigo aqui nessa questão Sebrasp, em que se afirmou o seguinte: se o recurso principal for conhecido, mas não for provido pelo tribunal, o recurso adesivo deverá ser considerado prejudicado, porque, conforme determinado pela legislação, ele se subordina ao recurso principal, ao recurso interposto de forma independente. Certo ou errado? Cuidado, né? Olha que armadilha. Por que essa questão está errada? Gente, foi dito que se o recurso principal for conhecido, mas não for provido, o adesivo cai. Gente, o adesivo cai se o recurso principal não for conhecido. Ou seja, se o recurso principal, ele, por exemplo, for declarado intempestivo, se o recurso principal for declarado deserto, se o recurso principal for considerado, enfim, qualquer hipótese de inadmissibilidade do principal, leva o adesivo. Agora, como disse essa questão, se o recurso principal foi conhecido, mas não foi provido no mérito, isso, gente, não prejudica o recurso adesivo.
O que prejudica o recurso adesivo é o fato de o recurso principal não ser conhecido, não passar pela barreira da admissibilidade. Recurso principal intempestivo, recurso principal deserto, isso dá o abraço do afogado no recurso adesivo. Mas se o recurso principal for conhecido, pouco importa se ele será ou não provido. Se ele for desprovido, isso não impede o julgamento do adesivo, tá bom? Então, o que implica o não conhecimento do adesivo é o não conhecimento do principal, pouco importando se o principal, sendo conhecido, foi ou não provido. Então, por isso, questão interessante, assertiva, errada, tá ok? Muito bem. E só para a gente fechar, pessoal, um último posicionamento do STJ relativo a essa nossa parte final, relativo a essa nossa discussão final, aqui no informativo 554, em que ele disse o seguinte: concedida a antecipação dos efeitos da tutela em recurso adesivo, não se admite a desistência do recurso principal de apelação, ainda que a petição de desistência tenha sido apresentada antes do julgamento dos recursos. Vamos lá? Daquele jeito que vocês gostam, seguindo aqui desde o comecinho com um caso concreto para você entender o informativo 554. Imagine, foi feito um pedido aqui de 100, vamos pegar sempre aquele exemplo de 100, e foi proferida uma sentença de 80, ok? Bom, diante dessa sentença, o réu, ele interpõe a apelação. Ok? Maravilha. Aí, interposta a apelação pelo réu, o autor, devidamente intimado para apresentar contra-razões, ele interpõe a apelação adesiva. Ok? Então eu tenho aqui recurso principal pelo réu e o autor interpôs uma apelação adesiva. Muito bem, essas duas apelações, a apelação do réu e a apelação do autor, chegam ao tribunal. Pode ser? As duas apelações chegam ao tribunal. A apelação principal do réu e a apelação adesiva do autor. Imagine, pessoal, que nesse caso o tribunal ele concede uma tutela antecipada à apelação do autor. A apelação do autor. A apelação adesiva. O tribunal, ele aqui como um ato inicial desse procedimento, por decisão do relator, concede tutela antecipada à apelação adesiva interposta pelo autor. Então o tribunal já deu ali a nota, né? O tribunal já disse assim, olha, o autor faz jus a uma tutela antecipada recursal em seu recurso adesivo. Aí, gente, o réu, né, quando ele olha para isso, o réu ele vê que o autor já obteve uma tutela antecipada no seu recurso adesivo, aí o que o réu, gente, malandramente pensa em fazer? O réu, malandramente, quando ele vê que o autor já obteve uma tutela antecipada em seu recurso adesivo, o réu ele pede desistência do seu recurso principal. Para quê? Ele pede desistência do recurso principal para tentar levar junto a apelação adesiva, porque ele já está ali visualizando uma possível derrota em seu recurso. Então, ele malandramente pede desistência do seu recurso, o recurso principal, para tentar levar junto o recurso adesivo. O que o STJ disse? Não pode. Se já foi concedida a tutela antecipada, olha só, lê de novo comigo, ó. Se já foi concedida a tutela antecipada ao recurso adesivo, não se permite que a outra parte desista do recurso principal, mesmo que a petição de desistência tenha sido apresentada antes do julgamento desses recursos. Então, gente, é para evitar aqui uma violação à própria boa-fé, não é isso? O que esse entendimento ele busca? Impedir
que a parte use a desistência de forma estratégica, não é isso? Só para tentar impedir a consolidação daquela tutela antecipada que já foi deferida ao recorrente adesivo, que já foi deferida à parte contrária. Então, se o recorrente adesivo já obteve uma tutela antecipada em seu recurso, o recorrente principal não pode desistir desse recurso. Talvez seria mais interessante se o STJ tivesse dito que, nesse caso, o recorrente principal pode até desistir. Só que a desistência do seu recurso não implica o não conhecimento do recurso adesivo. Eu acho que seria mais adequado falar isso, né? Quer desistir? Pode desistir. O réu quer desistir da sua apelação principal? Pode desistir. Mas isso não prejudica a apelação adesiva. Ela será julgada da mesma forma. Mas não é assim que virá na sua prova. Na sua prova, muito provavelmente virá o que o informativo 554 diz. Se já foi concedida a tutela antecipada ao recurso adesivo, não se admite a desistência do recurso principal. Esse é o ponto mais importante, né, sobre o informativo, entender essa razão de decidir. Agora, para uma questão mais simplesinha, né, deixa eu até apagar tudo, olha só, aí seria só trocar esse ainda que por um salvo se. Né? Para uma questão mais simples, seria só trocar esse ainda que por um salvo se, né? Colocando assim, salvo se a petição de desistência foi apresentada antes do julgamento. Não é salvo se, é mesmo que a petição de desistência tenha sido apresentada antes do julgamento desses recursos. Então, gente, olha que importante. Aqui tivemos bastante cuidado para fazer o estudo do recurso adesivo, que é um recurso que envolve toda essa jurisprudência do STJ, né, que muito frequentemente se manifesta em relação a isso. Então, te peço bastante cuidado para que a gente feche com isso. A teoria geral dos recursos, com o recurso adesivo, e volte falando já no próximo bloco sobre os recursos em espécie. Até já! A gente entra na segunda parte do nosso tema recursos, para falarmos de recursos em espécie. Então, parte 2, recursos em espécie, começando pela ordem do Código, obviamente, vamos falar sobre apelação, a apelação dos artigos 1009 a 1014 do Código de Processo Civil. Veja, pessoal, quando a gente fala em apelação, o primeiro ponto, e esse é o ponto, pessoal, com o qual eu te peço mais carinho, mais cuidado, que é o ponto do cabimento da apelação, porque o cabimento da apelação hoje, ele nos traz aqui uma série de reflexões que a gente precisa ver de uma forma assim bastante segmentada, bastante dividida, para você entender tudo que hoje gira em torno do cabimento da apelação. Por quê, pessoal? Porque a apelação antigamente, né, lá na época do Código de 73, ela era um recurso cabível contra a sentença. E aí a aula praticamente já se encerrava aí, a gente já passava adiante falando de procedimento da apelação. Da sentença cabe apelação. Acontece que com o Código vigente, né, a apelação ela ganhou outras formas. A apelação ela também passou a ser o instrumento por meio do qual a gente pode impugnar decisões interlocutórias. Então, nós vamos falar sobre todas essas nuances, todas essas particularidades do recurso de apelação no que toca ao cabimento, e essa primeira parte aqui dessa nossa aula é essa parte, repito, né, com a qual eu queria que você tivesse mais carinho, mais atenção para entender adequadamente como que isso funciona. Então vamos lá? Então eu vou dividir bem organizadamente aqui para vocês, começando letra A. Vamos começar do básico. Da sentença cabe apelação. A apelação é o recurso cabível contra a sentença. Não é isso? Todo mundo sabe disso. É o caput do artigo 1009, deve ser o menor artigo do CPC, não é isso? Da sentença cabe apelação. É o menor caput, pelo menos. Bom, o que eu poderia trazer aqui a título de, apenas para adensar um pouco mais essa primeira informação que é tão basilar, não nos esqueçamos, lá daquela nossa aula sobre o que é sentença, Porque se da sentença cabe apelação, é sempre bom você rememorar o que é sentença, O que é sentença está lá no 203, parágrafo 1º.
Você viu comigo que sentença é o ato do juiz que, com base no artigo 485 ou 487, põe fim à fase de conhecimento em primeira instância, não é isso? Numa primeira vertente do conceito de sentença, sentença é o ato do juiz que aplica o artigo 485 ou 487 e põe fim como um todo ao processo de conhecimento. E ainda, sentença é o ato do juiz que extingue a execução. Lembra lá do artigo 924? Quando que a execução é extinta, por exemplo, pela satisfação do crédito, pela prescrição intercorrente. Então, sentença é isso nos termos do 203, parágrafo 1º. Com um detalhe, né? No que toca a essa primeira parte do conceito de sentença, sentença é o ato que aplica 485 ou 487 e põe fim à fase de conhecimento como um todo, né? Eu sempre friso isso quando eu dou o conceito de sentença, que para ser sentença é preciso que o juiz aplique o 485 ou 487, extinção sem resolução de mérito ou resolução de mérito, e ponha fim ao procedimento como um todo. Porque eu sempre friso, e se o juiz, mesmo aplicando o 485 ou 487, ele põe fim apenas à parte do processo, isso não é sentença, né? Se o processo prossegue em relação à outra parte, isso é decisão interlocutória. O STJ, ele é rico em julgados nesse sentido, como esse aqui do informativo 515, que diz que não cabe apelação interposta contra uma decisão que exclui um dos litisconsortes, determinando o prosseguimento da execução contra os outros. Então, se eu tenho A contra B e C, ainda que o juiz aplique o 485 em relação a um dos litisconsortes, mas se o processo prossegue em relação ao outro, esse ato não é sentença. E interpor apelação nesse caso é algo totalmente descabido. Essa apelação certamente não seria conhecida como agravo, nem mesmo pelo princípio da fungibilidade, já que não há aqui nenhuma dúvida objetiva acerca de qual recurso cabível, o que nos leva à conclusão de que o apelante teria cometido erro grosseiro. Então, como um primeiro passo, adiante nessa informação tão simplesinha da sentença cabe apelação, vale aqui nessa rememoração que a gente acabou de fazer relativa ao conceito de sentença. Um segundo passo que a gente pode dar em relação a essa letra A, em que se diz da sentença cabe apelação, é o seguinte: apelação é o recurso contra a sentença. Da sentença cabe apelação, não é isso? É isso. Mas nem toda sentença desafia a apelação. Não generalize. Tem sentença que não desafia a apelação. Posso te dar 2 exemplos. Primeiro, sentença no juizado especial não desafia a apelação, desafia um recurso que não tem nem nome, A gente fala em recurso inominado. Outro exemplo, a sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal de até 40 ORTNs, 40 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. A Lei de Execução Fiscal prevê que contra essa sentença em execução fiscal de baixo valor, não cabe apelação. Cabe um recurso que chama embargos infringentes, que é o recurso contra essa sentença e que é julgado pelo próprio juiz. Então, repito, nem toda sentença desafia a apelação, tá bom? Bastante cuidado com tudo que envolve aqui essa nossa letra A. Muito bem, agora cuidado para a gente seguir agora para a letra B. Veja, que fala sobre a questão envolvendo as decisões interlocutórias que nós podemos impugnar em sede de apelação. Olha só, pessoal, esse é um ponto que merece todo o carinho e toda a atenção no seu estudo. Perceba que em sede de recurso de apelação, nós também poderemos impugnar algumas decisões interlocutórias. Como assim? Veja, pessoal, qual é a regra no processo? Se eu tenho uma decisão interlocutória e cabe agravo de instrumento contra essa interlocutória, se há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa interlocutória, eu preciso interpor
o agravo de instrumento. Se eu não interpuser, essa decisão precluirá, não é assim? Então, se eu tenho uma interlocutória e existe previsão de agravo contra essa interlocutória, eu tenho que interpor o agravo sob pena de preclusão. Ponto. Agora, se eu estou diante de uma decisão interlocutória e não há previsão de agravo, não cabe agravo de instrumento contra a decisão, pessoal, aquela decisão interlocutória, ela então não preclui naquele momento. A gente fala que ela é uma decisão interlocutória impreclusa, porque ela não preclui imediatamente, podendo ser rediscutida em sede de apelação. Aí nós vamos ver que será possível rediscuti-la, primeiro, em preliminar de apelação. Segundo, poderá ser discutida em contrarrazões de apelação. Ou até mesmo, 3, ela poderá ser discutida por meio de uma apelação autônoma, interposta exclusivamente para atacar aquela decisão interlocutória. São esses 3 cenários que a gente extrai dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1009, que a gente vai estudar a partir de agora. Veja, a primeira parte desse raciocínio é a impugnação de decisão interlocutória não agravável em preliminar de apelação. Vamos entender? Impugnação de uma decisão interlocutória não agravável, que a gente pode chamar de impreclusa, não é isso? Em preliminar de apelação. Como assim? Imagine comigo o seguinte exemplo, né? Daquele jeito que você gosta, começando lá do comecinho, o autor propôs uma ação. Imagine que nessa ação, no curso dessa demanda, o juiz profere uma decisão interlocutória aplicando uma multa contra o autor dessa ação. Pode ser uma multa, por exemplo, por litigância de má-fé. Bem tranquilo esse caso aqui, gente? Interlocutória aplicando uma multa contra o autor. Bom, quando o autor visualiza essa interlocutória, ele se pergunta: cabe agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória? Se ele fizer essa reflexão, ele vai concluir que não cabe agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória. Ela é uma decisão interlocutória, portanto, que não preclui naquele momento. Ela é uma decisão interlocutória impreclusa. Aí o que ele faz? Segue o baile, deixa o processo seguir. Muito bem. Lá na frente, o juiz profere uma sentença. Uma sentença de improcedência do pedido. Gente, o autor ganhou ou perdeu? O autor ganhou ou perdeu? O autor perdeu. Aí veja, contra essa sentença de improcedência, o autor interpõe apelação. O autor interpõe apelação. E o que o autor ele vai fazer nessa apelação? Olha só, ele vai abrir uma preliminar de apelação para discutir aquela decisão interlocutória. Então ele abre um capítulo preliminar na sua apelação para discutir a decisão interlocutória. E além disso, é claro, né, ele vai atacar por meio dessa apelação a própria sentença de improcedência. Então veja, nós temos nesse caso a impugnação de uma decisão interlocutória não agravável, lê de novo, uma impugnação de uma decisão interlocutória não agravável em preliminar de apelação. Lembre-se desse exemplo. Se ficou alguma dúvida, refaça o raciocínio comigo. O autor propôs uma ação, contra ele foi proferida uma interlocutória que aplicou multa por litigância de má-fé. Ele se perguntou: cabe agravo de instrumento? E ele concluiu que não era cabível agravo nesse caso. O processo seguiu, passados ali alguns meses, talvez alguns anos, né, foi proferida uma sentença de improcedência. Agora então, ele lança mão do recurso de apelação e nessa apelação, primeiro, ele abre uma preliminar para atacar aquela decisão interlocutória que aplicou a multa e depois ele abre um outro capítulo para atacar propriamente a sentença de improcedência. Então perceba que
que a apelação é um instrumento pelo qual ele consegue rediscutir uma decisão interlocutória não agravável, né? Uma decisão interlocutória impreclusa. Olha só, é isso, pessoal, que a gente encontra aqui na primeira parte do 1009, parágrafo 1º. Lê comigo. As questões resolvidas na fase de conhecimento. Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, como aquela decisão interlocutória que aplicou uma multa, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final. Casou? Casou com um exemplo? Certinho, não é isso? Beleza. Agora veja, o Código também vai trazer, pessoal, a possibilidade de uma impugnação de uma decisão interlocutória não agravável em contrarrazões de apelação contra a sentença. Aqui eu vou impugnar uma interlocutória não agravável, não como preliminar de apelação, mas nas contrarrazões de uma apelação contra a sentença. Quer fazer de novo? Quer começar lá do comecinho comigo, para não perder o raciocínio? Então vamos lá. Vem comigo, fazer aquele raciocínio que você gosta lá do comecinho, não é isso? Para você ir acompanhando, né? Desenvolvendo aqui o tema. O autor, imagine, propôs uma ação. E aí, nessa ação, pessoal, veja, foi proferida uma decisão interlocutória. Imagine que nesse caso essa decisão interlocutória é uma ação de indeferimento de uma prova que tenha sido requerida pelo autor dessa demanda. Ok? Então eu tenho aqui uma interlocutória que indeferiu o pedido de produção de uma prova feito pelo autor. O autor, diante dessa decisão interlocutória, ele se pergunta: cabe agravo de instrumento? E a resposta nesse caso é não. Não cabe agravo de instrumento contra uma interlocutória que verse sobre indeferimento de prova. O que o autor faz então, gente? Nada. Ele está diante de uma decisão interlocutória não agravável. O que ele sabe é que essa interlocutória não preclui naquele momento, né? Então, toca o barco, segue o baile. Muito bem. Agora, foi proferida contra esse autor, foi proferida neste processo uma sentença de procedência. Olha só, gente, agora a sentença é de procedência. O autor é vitorioso. Muito cuidado. Nesse caso, gente, o autor vai apelar? Claro que não, né, gente? O autor aqui, ele foi vitorioso. Então, contra essa sentença, quem que vai interpor apelação? O réu. O réu, ele interpõe apelação. Concorda? Muito bem. Interposta essa apelação pelo réu, o autor, ele é intimado para apresentar contrarrazões. Concorda comigo? O réu apela e o autor, nesse caso, ele é intimado para apresentar contrarrazões. O que o autor vai trazer em suas contrarrazões nesse nosso exemplo, pessoal? Veja. Primeira coisa, o réu, ele então apelou e o autor foi intimado para contrarrazões. O autor, em suas contrarrazões, primeira coisa que ele vai pedir, a manutenção da sentença. Claro, gente, ele foi vitorioso, né? Então, o que o autor, em suas contrarrazões, vai pedir inicialmente? Ele vai pedir a manutenção da sentença. Porque para ele a sentença, olha só, ela é de todo favorável. Então, ele pede primeira coisa: Excelências, tribunal, mantenham a sentença. Agora, na mesma peça, né, na mesma peça de contrarrazões, o que ele vai fazer? Ele vai impugnar aquela decisão interlocutória impreclusa, né? Aquela decisão interlocutória que indeferiu a prova requerida pelo autor. Então, nas contrarrazões de apelação, ele vai pedir, primeiro, a manutenção da sentença, mas ele vai dizer ao tribunal:
Se Vossas Excelências entenderem que essa sentença está errada, né, que na verdade o pedido não deveria ser acolhido, que então analisem essa minha impugnação à decisão interlocutória de indeferimento da prova. Reconheçam que houve cerceamento de defesa pelo juiz de primeira instância e determine que os autos sejam devolvidos à primeira instância para que a prova seja produzida. Perceba, portanto, pessoal, que o autor, então, em suas contrarrazões, vou repetir, primeiro ele está pedindo a manutenção da sentença, porque a sentença lhe foi favorável. Só que, como ele sabe que o tribunal pode entender que a sentença não deveria ser favorável, na mesma peça, ele está atacando aquela decisão interlocutória não agravável que indeferiu a prova por ele requerida. Ele está requerendo ali o cerceamento de defesa. Ele está querendo que o tribunal reconheça que houve cerceamento de defesa e que então o processo volte para a primeira instância para que a prova seja produzida. Perceba nesse caso, pessoal, olha só, que o autor, na verdade, em suas contrarrazões, ele está fazendo o quê? Ele está pedindo a manutenção da sentença, mas ao mesmo tempo ele também está se valendo das contrarrazões para interpor um recurso. O autor, na verdade, ele está apelando nas suas contrarrazões. O autor está impugnando uma decisão interlocutória em suas contrarrazões. Então, o que o autor está fazendo em suas contrarrazões não é apenas pedindo a manutenção da sentença. Ele está, na verdade, apelando nas contrarrazões. A gente pode dizer que, nesse caso, então a gente tem uma apelação principal, vamos chamar de uma apelação principal aqui pelo réu, e uma apelação pelo autor nas suas contrarrazões. Por quê? Porque ele está lançando mão das contrarrazões para impugnar a decisão interlocutória que, na visão dele, indeferiu inadequadamente a prova. Então a gente tem, repito, né, a apelação principal do réu e uma apelação do autor em sede de contrarrazões. Até deixo essa passagem aqui no seu material para tentar deixar ainda mais claro. Veja, assim como ressalta Didier, as contrarrazões nesse caso tornam-se instrumento de dois atos jurídicos processuais. Primeiro, as contrarrazões trazem uma resposta à apelação da parte adversária. E também, além dessa resposta à apelação, também um recurso, uma apelação, contra as decisões interlocutórias não agraváveis e que foram proferidas ao longo do procedimento. Tá certo? Então, nesse caso, voltando aqui o slide, a apelação do réu foi interposta e o autor, em suas contrarrazões, ele também está apelando. Por quê? Porque ele está impugnando a decisão interlocutória em sede de contrarrazões. E como já disse e repito, acolhida essa impugnação veiculada nas contrarrazões, o tribunal reconhece o cerceamento de defesa, determina o retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova. Ok? Então, bastante cuidado, porque aqui nós temos, em verdade, uma verdadeira apelação nas contrarrazões. O autor desse nosso exemplo, ele está utilizando a peça de contrarrazões para interpor um recurso, para impugnar aquela decisão interlocutória que não foi objeto de agravo. Gustavo, onde que está isso no CPC? Está na parte final do artigo 1009, parágrafo 1º, que diz: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão não comporta agravo, elas não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação. Aí foi aquela primeira hipótese, né? Suscitar a questão em preliminar de apelação. Mas aqui, ó, ou nas contrarrazões, que foi o nosso segundo caso. É o nosso segundo cenário. É atacar uma decisão interlocutória que não desafia agravo em sede de contrarrazões de apelação e não em preliminar de apelação. Entendi, Gustavo. Então, naquele seu exemplo, o autor apresentou contrarrazões e nas contrarrazões, primeiro, ele pediu a manutenção da sentença, mas disse, olha, se o tribunal entender que a sentença não tem que ser mantida, que a sentença que me foi favorável está errada, analise
o meu pedido de cerceamento de defesa nessa impugnação à decisão interlocutória que eu estou trazendo no capítulo abaixo. Aí você então vai me perguntar, ô Gustavo, então o réu do nosso exemplo, ele interpôs apelação, o autor, ele foi intimado para apresentar contra-razões e nas contra-razões ele pediu primeiro a manutenção da sentença e 2, ele atacou aquela decisão interlocutória que indeferiu a prova. Não faz sentido, Gustavo? Se o autor, em contra-razões, ele está apelando, se o autor, em contra-razões, ele está impugnando aquela decisão interlocutória que foi proferida contra ele, não seria necessário ouvir a parte contrária acerca dessa irresignação trazida pelo autor? Se o autor do nosso exemplo, em contra-razões de apelação, ele traz uma verdadeira apelação, ele traz um recurso propriamente nessa peça, pelo princípio do contraditório não seria razoável que o réu desse nosso exemplo fosse ouvido e pudesse apresentar uma espécie de contra-razões de contra-razões? Pois é, não sou eu que estou dizendo isso, é o CPC. O CPC está dizendo que se as questões do parágrafo 1º, aquelas decisões interlocutórias impreclusas, forem suscitadas em contra-razões, não é esse o nosso caso, gente? Atenção, o recorrente, no nosso exemplo, o recorrente era o réu. É o que interpôs a apelação principal. Ele será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Seria uma espécie, repito, de contra-razões de contra-razões. Você está dando à parte contrária o direito de exercer o contraditório sobre as contra-razões da parte. Seria uma espécie de contra-razões de contra-razões. Faz sentido, pessoal? Então, muito cuidado com essa segunda hipótese, com esse segundo cenário, em que eu posso impugnar uma decisão interlocutória em sede de contra-razões. E ao fazê-lo, quando eu impugno uma decisão interlocutória em sede de contra-razões, pelo princípio do contraditório, você tem que intimar a parte contrária para se manifestar a respeito dessa impugnação. Tá vendo? Então olha como a apelação, como a gente pode levar em sede de apelação, seja na apelação propriamente, em preliminar, seja em contra-razões, rediscussões sobre decisões interlocutórias. E por fim, veja, terceira parte, nós também podemos ter a impugnação de uma decisão interlocutória não agravável em apelação autônoma. Gente, aqui nós vamos ter uma apelação com o único objetivo, impugnar uma decisão interlocutória. Aqui nós vamos interpor uma apelação apenas para atacar a decisão interlocutória que foi proferida no processo. Quer de novo aquele esqueminha? Começando lá do comecinho, para você entender bem como é que funciona essa hipótese? Olha só. Veja. Mais uma vez, foi proposta uma ação pelo autor. Imagine que o juiz designou uma audiência de conciliação para essa nossa ação. E aí, essa audiência ocorre na data de hoje e imagine, por exemplo, que diante dessa data designada, o autor não comparece injustificadamente a essa audiência e o juiz aplica contra o autor aquela multa do artigo 334, parágrafo 8º do CPC. A multa pelo não comparecimento injustificado à audiência. Lembra? Multa de até 2%? Muito bem. Então, o autor não comparece injustificadamente à audiência e o juiz aplica a multa do artigo 334, parágrafo 8º contra o autor. Muito bem. Mais uma vez, diante de uma decisão interlocutória como essa, que aplica uma multa, o autor vai se fazer aquela pergunta de sempre. Essa decisão interlocutória, ela desafia agravo de instrumento? A
pergunta sempre começa por aí, né, gente? E a resposta será não. Não tem previsão de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que aplica multa pelo não comparecimento à audiência. Se não cabe agravo de instrumento, segue o baile. Segue o baile e aí lá na frente vai ser proferida uma sentença neste processo. Sentença de procedência. Olha só, gente, o autor ganhou. O autor ganhou. O autor foi vitorioso, 100% vitorioso nessa nossa ação. Veja, pessoal, nesse caso, o autor que foi 100% vitorioso, ele tem interesse de interpor apelação contra essa sentença? Claro que não. Ele não vai apelar da sentença. Afinal, a sentença é de procedência. Agora, se por um lado o autor não tem interesse de apelar contra a sentença, porque a sentença é de absoluta e total procedência, o que esse dispositivo, o que essa parte aqui da nossa disciplina vai permitir que o autor faça é o seguinte: o autor, pessoal, ele pode interpor uma apelação contra aquela decisão interlocutória que aplicou a multa. O autor, ele pode interpor uma apelação única e exclusivamente para atacar essa decisão interlocutória que aplicou a multa. Então veja, o que nós temos aqui, gente? Nós temos a impugnação de uma decisão interlocutória por meio de uma apelação autônoma. O autor interpôs a apelação e o único objetivo dele é impugnar a decisão interlocutória. Até porque, para que ele vai recorrer da sentença se a sentença é de total procedência? Mas ele tem interesse em atacar aquela interlocutória que fixou a multa do artigo 334, parágrafo 8º. Então, nesse caso, ele tem interesse recursal para interpor uma apelação com o único e exclusivo objetivo de atacar a decisão interlocutória. Então, eu não tenho aqui uma discussão sobre a interlocutória em preliminar de apelação e nem em contrarrazões de apelação. Aqui, eu tenho a impugnação de uma decisão interlocutória não agravável em apelação autônoma. Olha só, eu estou interpondo uma apelação com o único e exclusivo objetivo de atacar aquela interlocutória. A propósito, gente, esse cenário tem até um enunciado sobre ele, o enunciado 67 do CJF. Olha só, veja se ele não resume tudo o que eu acabei de te dizer. Há interesse recursal no pleito da parte para impugnar a multa do 334, parágrafo 8º, por meio de apelação. Atenção, embora a parte tenha sido vitoriosa na demanda. Eu estou, lê de novo comigo, pessoal, impugnando uma decisão interlocutória não agravável por meio de uma apelação autônoma. Então, gente, por isso que lá no comecinho, né, quando eu comecei a falar sobre cabimento de recurso de apelação, eu falei assim, vocês precisam ter muito carinho, muito cuidado, muita paciência, a paciência que vocês sempre demonstram ter para entender o cabimento da apelação. E aí eu vou repetir rapidinho o que eu disse. Eu disse assim, a apelação, começando pelo básico do básico, é o recurso cabível contra a sentença. Mas aí eu disse assim, só que a apelação hoje, pessoal, ela é um instrumento por meio do qual as partes também podem levar ao tribunal a rediscussão sobre certas decisões interlocutórias. Aí eu organizei o raciocínio da seguinte forma. Eu disse assim, hoje, de acordo com o CPC, você tem como regra o seguinte, se eu estou diante de uma decisão interlocutória, eu tenho que me perguntar se essa decisão interlocutória desafia agravo de instrumento. Se há previsão de agravo, eu interponho um agravo sob pena de preclusão. Agora, se não cabe agravo contra a interlocutória, aquela decisão interlocutória ela não preclui naquele momento. A gente chama de interlocutória impreclusa. E ela pode ser rediscutida em 3 contextos. Lembra que eu disse isso? Primeiro, eu posso rediscutir a decisão interlocutória impreclusa
em preliminar de apelação. Eu posso rediscutir uma decisão interlocutória em contrarrazões de apelação, ou ainda eu posso rediscutir aquela decisão interlocutória numa apelação autônoma, interposta exclusivamente contra aquela decisão interlocutória. E aí eu fico construindo com vocês, né, para cada uma dessas hipóteses, aqueles cenários, né? Primeiro, impugnação de interlocutória em preliminar de apelação. Aí eu trouxe esse exemplo. Depois, impugnação de interlocutória em contrarrazões de apelação. Deixei esse exemplo para vocês. Depois, impugnação de decisão interlocutória em sede de apelação autônoma. Impugnação de decisão interlocutória em sede de apelação autônoma. Trouxe esse exemplo aqui do 334, parágrafo 8º. Então, pessoal, muito cuidado com essas situações, e para a gente ver se você entendeu direitinho, eu trouxe aqui uma questão acerca desse tema. A gente vai então ver se a gente vai enquadrar essa questão na primeira hipótese de apelação contra a sentença, ou na segunda hipótese de interlocutória que pode ser discutida em sede de apelação. Vamos colocar em prática aqui? Vamos lá. Aqui conta a história do Júlio. O Júlio que ajuizou uma ação contra o Manuel. Então, Júlio versus Manuel. Tendo formalizado um pedido único de indenização por danos morais de R$100 mil. Na fase de produção de provas, o juiz indeferiu o pedido de Júlio. Olha só, então Júlio fez um pedido de provas e o juiz indeferiu o pedido de provas feito pelo Júlio. Tranquilo? Maravilha. Ao final da fase de conhecimento, o juiz julgou integralmente procedente. Olha, então a despeito de terem sido indeferidas as provas, o juiz profere uma sentença de procedência. O Júlio ganhou. O Júlio está satisfeito, né? Porque a sentença é de procedência. Nessa situação hipotética, eventual pretensão recursal de Júlio, com a finalidade de permitir a realização da perícia, poderá ser apresentada em contrarrazões, caso o Manuel apele da sentença. Perfeito. Porque o Júlio não vai recorrer, porque a sentença foi de procedência. Só que nós vimos que, nesse caso, se o Manuel apelar, o que o Júlio pode fazer? O Júlio pode apresentar contrarrazões. Aí é aquela contrarrazão bifurcada. Primeiro, em suas contrarrazões, ele vai pedir a manutenção da sentença, porque afinal ele ganhou, não é isso, gente? E depois ele vai dizer, olha, se o tribunal entender que a sentença não deve ser mantida, que então se reconheça o cerceamento de defesa e que os autos sejam determinados, sejam devolvidos à primeira instância, para que nesse caso a prova seja produzida. Então, realmente, aquela decisão interlocutória de indeferimento de provas contra o Júlio, ela poderá ser rediscutida em sede de contrarrazões, caso o Manuel apele da sentença. Então, assertiva correta. Ela, então, tratou aqui daquela hipótese específica, né, de discussão de decisões interlocutórias não agraváveis em contrarrazões de apelação. Vamos colocar um ingrediente aqui a mais? Nesse caso, gente, como o Júlio ele impugnou a decisão interlocutória em sede de contrarrazões, o que o artigo 1009, parágrafo 2º do CPC determina? Que nesse caso seja intimado o Manuel, que será o apelante deste caso, né? Seja intimado o Manuel para ele apresentar o quê? Contrarrazões de contrarrazões. Lembra disso? Porque como o Júlio, ele em suas contrarrazões, ele está impugnando a decisão que indeferiu a prova, o parágrafo 2º diz, ouça-se a parte contrária, numa espécie de contrarrazões de contrarrazões. Lembra disso? 1009, parágrafo 2º. Pois é, quase 40 minutos apenas para tratar do cabimento da apelação. Sem dúvida alguma, esse é o ponto mais delicado, é o ponto mais sensível. Então, pessoal, peço que vocês não apenas assistam, mas também reassistam a essa aula. Estude, se possível. Eu coloquei tudo isso da exata forma como eu te apresentei aqui no manual. Coloquei exatamente essa mesma divisão,
com esses mesmos exemplos que eu trouxe para o manual, eu trago aqui também para o curso completo. Então, de preferência, acompanhe essa parte aqui da aula com o manual. Se não tiver o manual, assista e reassista cuidadosamente, transcrevendo esses exemplos, para você então compreender em sua plenitude o cabimento da apelação. Beleza? A gente volta já falando sobre procedimento da apelação, uma parte final que talvez vai demandar aqui também um tempo superior a esse, porque tem muita coisa importante ainda sobre o nosso primeiro recurso. Até já!